A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é o programa da Igreja Presbiteriana de Lages. A Igreja Presbiteriana de Lages está atuando aqui em Lages há mais de 100 anos. Esse programa já tem 6 anos ou mais trabalhando aqui, entrando na sua casa. Eu quero agradecer a oportunidade de compartilhar da tua intimidade, de você me ouvir, de poder dialogar com você e de juntos pensarmos na Palavra de Deus. Porque não se pode ter a vida eterna sem estudar a Palavra de Deus. E na Palavra de Deus nós vamos aprender quem é Deus, quem é Jesus, quem nós somos, qual a vontade de Deus para a nossa vida, e daí sim sobre a vida eterna. É uma alegria entrar na tua casa. Eu quero dizer que esse programa, ele expressa aquilo que nós fazemos todos os domingos na Igreja Presbiteriana de Lages, estudar a Palavra de Deus, e lá também nós temos comunhão, lá também nós cantamos, lá também nós estamos juntos. Como você pode chegar até a Igreja Presbiteriana de Lages? Ela é muito fácil, é um prédio histórico, como você está vendo aqui atrás. Nossos cultos são aos domingos às 9 horas da manhã e às 19 horas, e às 10 horas da manhã a escola dominical. Você é convidado para estar conosco. Na escola dominical nós tratamos de temas atuais, pensando sobre quem é Deus e aquilo que Ele quer para nós, e dividimos as pessoas que estão ali nas suas várias faixas etárias. Hoje nós vamos terminar de pensar sobre a oração do Pai Nosso, o modelo de oração para nós. E eu quero convidar você a fechar seus olhos e orar junto comigo antes de nós lermos o texto bíblico. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Pai Santo, porque o Senhor nos permite, Pai Santo, parar o momento do dia e pensarmos sobre quem Tu és, Pai. Tu és o Deus eterno, Tu és o Deus infinito, Tu és o Espírito e não ser humano como nós, mas mesmo assim o Senhor se revelou para nós, o Senhor se aproximou de nós. E o Senhor faz com que nós possamos te buscar, possamos entender a Tua vontade e vivemos a Tua vontade, Pai. Queremos te suplicar, Senhor Deus, que o Senhor fale ao nosso coração agora, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu fiz a propaganda dos horários, daquilo que a gente faz na Igreja Presbiteriana de Lages, mas não falei o endereço. É ali no centro, na rua Fausto de Souza, número 353, em frente do Quero Café, ao lado do Cieja. Você é convidado para estar conosco. Vamos ler agora sim o texto bíblico? Está lá em Mateus capítulo 6, os versículos 9 ao 15, que diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos vossos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Nós já vimos 2 grupos de pedidos da oração do Pai Nosso. Vimos para quem nós oramos, vimos sobre o que Deus quer de nós, que nós não devemos orar simplesmente por nós, mas que nós devemos orar para que o reino de Deus venha, para que outras pessoas conheçam a Jesus e que nós devemos nos submeter à vontade de Deus. Esse foi o primeiro bloco. O segundo bloco fala sobre as nossas necessidades, perdão e alimentação. O terceiro bloco também vai falar sobre
uma necessidade nossa: as necessidades espirituais. Talvez eu e você sejamos céticos. E você vira para mim e fala assim: Paulo, o que significa ser cético? Talvez nós sejamos pessoas que não acreditamos em quase nada. Talvez eu e você sejamos aquelas pessoas que somente acreditamos naquilo que nós estamos vendo. E aquilo que a gente não vê, a gente fala que não existe. Se você procurar na história da filosofia, muitos filósofos pensaram desse jeito. Você vai encontrar isso muito até o século XIX. Mas eu e você que vivemos no século XXI, não podemos pensar desse jeito. Porque há muita coisa que a gente não consegue ver, mas existe. Eu vou lembrar de um fato que, só de lembrar desse fato, já causa arrepio na gente. Há 4 anos atrás, o mundo parou por causa de um micro-organismo, um vírus que ninguém viu, mas ele fez um estrago no mundo inteiro. Você pode questionar se foi aumentado o estrago que ele fez, se as pessoas entraram em pânico, se usaram isso para ganhar dinheiro. Tudo isso você pode pensar, e é direito teu fazer isso. Mas tudo parou há 4 anos atrás por causa de algo que nós não víamos. Se você estudou numa escola, se teu professor de ciências ou de biologia te levou no microscópio, você vai lá e olhou no microscópio e viu que há muita vida que a gente não consegue olhar a olho nu. Você também começa a perceber que há coisas que a gente não vê, mas existem. Um exemplo que eu quero usar para você pensar sobre isso é o gás que a gente usa nos nossos fogões. A gente não consegue ver aquele gás. Aliás, é por isso que é colocado um elemento lá para ele cheirar como ele cheira na hora do vazamento. Porque nós não conseguimos ver, se ele vazar, ele pode causar uma explosão e destruir com a nossa casa. Mas não é porque a gente não vê que não existe. Muitas vezes a gente se limita, meu amigo, minha amiga, que está vendo esse programa hoje, simplesmente ao mundo material. E a gente fala assim: não, eu vou comprar e vou fazer as coisas e vai dar tudo certo. Porque é isso que eu vou trabalhar, vou ganhar meu dinheiro e vou comprar e pronto. E se esquece que é um mundo espiritual também. E aqui Jesus Cristo fala para isso. Ele fala sobre 2 pontos muito importantes. Primeiro ponto que ele fala aqui é tentação. O que é uma tentação? Eu vou tentar explicar para você. Todos nós temos dentro do nosso coração desejos, vontades. Alguns desejos e algumas vontades são boas, e alguns desejos e algumas vontades são ruins, são más. Eu, por exemplo, ouvi falar de uma pessoa que, para ela ficar feliz, ela tinha que pegar a moto dela e andar a 200 km por hora, 250 km por hora na estrada. É assim que ela falava que uma pessoa me contou e disse: essa pessoa falou que só fica feliz quando anda desse jeito. E eu virei para ele e falei assim: esse aí é um forte candidato a morrer, porque a 200 por hora não tem muita coisa o que fazer. Tentação é quando quando o mundo, quando a sociedade, quando às vezes até o diabo, infla justamente essa vontade que não é boa no nosso coração. E nós escolhemos coisas ruins, nós escolhemos coisas más. E daí a gente sofre as consequências. Eu quero lembrar para você aqui de algumas coisas que todo mundo sabe isso, mas a gente deixa de lado. Eu gosto muito de falar de alimentação, você já deve ter visto aqui, percebido. Talvez seja pelo meu tamanho, pelo meu porte físico.
né? Mas quando a gente vai numa festa é um perigo, porque a gente gosta de comer aquilo que não pode. Você vai numa festa, ao invés de você comer um brigadeiro, você pega 5. E daí você precisa esperar um mês para fazer o teste de glicemia para não causar problema lá e você não ficar pré-diabético ou diabético. São as escolhas que nós fazemos. Talvez você seja aquela pessoa que compra por impulsividade. Pastor, comprar por impulsividade, o que é isso? Eu me lembro de um desenho que já era antigo na minha infância e hoje em dia nem passa mais, do Popeye. E o Popeye, ele andava na rua com a Olívia Palito. E ao andar com a Olívia Palito, a Olívia ia parando em todas as lojas e ia comprando tudo o que tinha. E o Popeye falou para ele, não, você não precisa, falou para ela, você não precisa comprar tudo isso. Ah, mas eu gosto. E o Popeye falou assim, nós vamos entrar numa dívida que nunca mais vamos conseguir pagar. São as compras por impulsividade. No final do desenho, o Popeye coloca uma viseira igual ao se usa em burro, em cavalo, na Olívia Palito, para ela olhar só na frente e não mais nas lojas. Nós somos assim. Dentro de nós há um desejo de fazermos aquilo que é mal. E quando a gente deixa esse desejo se inflamar, saem coisas terríveis. Pastor, o que o senhor está querendo nisso? Não é problema de psicólogo? Para o mundo que pensa sem Deus, isso é um problema de psicólogo. É verdade. Mas se você pensar de acordo com Deus, isso é um exagero e é um pecado. E se é um pecado, vai contra a vontade de Deus e demonstra que a gente não tem domínio próprio. Agora, mudando para outro exemplo, tentação pode ser aquele desejo nosso de poder desenfreado, que a gente nem sabe como fazer, que a gente nem sabe como tratar, que a gente nem consegue fugir dele. É uma tentação. Tem gente que a vida inteira sonha em ser chefe. E depois, quando chega a ser chefe, vê que aquilo não foi nada bom para ele. É uma tentação. Tem pessoas que a tentação, que a questão deles é a ira. E daí vê que a ira também pode causar um grande problema para ele. É uma tentação, é um desejo interno que foi inflado pelo diabo. Pastor, como assim inflado pelo diabo? Eu gosto muito de usar um exemplo que aqui em Lages todo mundo entende. Só não funciona quando a gente faz o fogo das gripas, porque daí não tem jeito. Quando a gente vai acender uma churrasqueira, um carvão, a gente coloca fogo ali, acende, coloca fogo, e para pegar fogo no resto do carvão, nós precisamos abanar bastante. E daí ele pega fogo naquele carvão e conseguimos fazer o nosso churrasco. O papel do diabo é justamente esse, é de abanar aquilo que está dentro do meu coração e dentro do teu coração. Ele vai nos acusar e fazer com que a gente tenha mais vontade ainda de fazer aquilo. E Jesus Cristo ensina para os seus discípulos dizendo assim, não nos deixes cair em tentação. É interessante você parar, refletir e pensar que não é simplesmente uma questão de opção minha, não é simplesmente com a minha força. Mas quando eu oro e peço a Deus e falo assim, Senhor, me segure, não deixe com que eu caia, não deixe com que aconteça o pior comigo e na minha vida, Deus atende. E Deus faz com que eu e você possamos dominar aquele desejo mau. E que nós não
abramos a torneira dos desejos maus e não daremos vazão às tentações e caímos nas armadilhas. Nós podemos fazer isso e devemos fazer isso. É um pedido de Deus. É um pedido que nós podemos fazer a Deus. O segundo, envolvendo o mundo espiritual, ele fala assim: mas livra-nos do mal. Talvez a nossa mentalidade ocidental, século XXI, isso aqui deveria acabar. Mas a gente precisa entender que Deus criou os seres angelicais. E um desses seres angelicais, uma vez quis ser igual a Deus. E por querer ser igual a Deus, ele se rebelou. E porque ele se rebelou, ele foi punido e foi lançado fora das regiões celestiais. E ele ele se coloca na posição de atacar todas as pessoas, mas especialmente aqueles que temem e aqueles que buscam a Deus. Na mentalidade do judeu, no Antigo Testamento, ele afirmava que todo homem, pelo menos uma vez na vida, ia lutar e ia batalhar contra o próprio Satanás. Pastor, que loucura é essa? Eu nem acredito que existe o mal. Para mim, isso tudo é fruto do homem. Aliás, eu não acredito nem que Deus existe. Pois é, eu queria dizer uma coisa para você. Não é porque você não acredita que deixa de acontecer. Mas há uma coisa muito boa sobre isso. Em toda a Bíblia, diz que Satanás não tem poder sobre quem é de Deus. Em toda a Bíblia diz que Deus é muito maior. Não é que Deus é só maior, ele é muito maior do que Satanás e seus anjos. E é por isso que Jesus Cristo se vira e fala assim: mas livra-nos do mal. O Salmo 23 vai falar sobre um pouco sobre isso. E eu queria ler o versículo do Salmo 23 que fala sobre isso. Que é o versículo de número 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Mesmo que eu tenha que enfrentar o próprio Satanás, eu não preciso ter medo, porque Deus está comigo. Jesus Cristo está comigo e Ele vai me livrar do mal. Por que a gente pode confiar em Deus e por que a gente pode orar a Deus por essas coisas? A resposta está aqui no versículo 13, na continuação. Pois teu é o reino. Eu fico imaginando aqui como é difícil você pedir as coisas para quem não tem domínio, para quem não tem governo. Mas Jesus Cristo se vira e fala assim: o governo de todas as coisas é de Deus. É Ele quem manda, é Ele quem governa. A gente vê aqui, eu estou na terceira semana de janeiro, e nós vimos que é nessa semana, e na quarta semana que vocês vão ver esse programa, para uma semana que o Donald Trump entrou novamente como presidente dos Estados Unidos. E ele tem assinado uma série de decretos lá, porque ele é o governador, dele é o reino. Ele é o governador, ele pode fazer as coisas. A continuação do versículo fala assim: pois o Pai Celeste é o governador e ele tem poder. Ele tem poder. O nosso Deus não é simplesmente aquele que está lá no governo sem mandar nada. Ele tem poder para fazer todas as coisas, visíveis e invisíveis. Ele tem poder para fazer com que
a planta cresça e a planta morra. Ele tem poder para de um sêmen e um óvulo formar um ser. Ele tem poder para fazer com que o sol nasça mais ou menos todos os dias na mesma hora. Ele tem poder para fazer com que o nosso ciclo de vida aconteça. Ele tem poder também espiritual, apesar da gente não ver o mundo espiritual. Mas ele fala aqui também, Jesus Cristo fala assim, e a glória para sempre, a grandeza. Glória significa grandeza, brilho, potência, e Deus tem tudo isso. O que eu quero encerrar aqui nesse ciclo, aqui nesses 3 programas sobre o Pai Nosso? Eles são um modelo para nós orarmos. Para a gente orar não só pelas nossas necessidades materiais, não só pelas nossas necessidades físicas, mas a gente orar também por outras coisas. Eu quero convidar você a orar junto comigo e juntos buscarmos a Deus agora. Pai Santo, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que a gente possa entender que precisamos orar cada vez mais e que juntos, Pai Santo, nós possamos crescer nisso. Cuida das pessoas que estão vendo agora esse programa, faz com que elas percebam que oração é conversa contigo e que aqui é um modelo de oração. Cuida da vida delas materialmente e espiritualmente, Pai. Cuida delas também emocionalmente, Pai. Cuida das suas famílias, cuida do seu trabalho, cuida da nossa cidade, Senhor Deus. Cuida do nosso país. Precisamos de Ti, Senhor Deus. Cuida da Tua criação, de tudo aquilo que o Senhor criaste, Pai. E faz com que creiamos mais em Ti, vivamos mais para Ti e honremos mais o Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero fazer um convite para você. Se você viu esse programa, mande um e-mail para o e-mail da emissora, que vai estar aqui embaixo agora, e comente. Faça elogios, faça críticas e visite a Igreja Presbiteriana de Lages e continue com a programação da Nova Era TV. Até o próximo programa. Aqueles discípulos tomaram um susto naquele barco. Quando as ondas começaram a crescer e os ventos começaram a soprar e tudo parecia perdido. E o mestre parecia que não estava nem aí. De repente alguém lembrou de chamar Jesus e perguntar: Senhor, não te importa que pereçamos? Nessa noite o Senhor quer ser incomodado por você também. Incomoda Jesus aí onde você está. Incomoda o Senhor com a tua adoração, com o teu louvor, com o teu clamor. Porque nessa noite, nesse lugar, você pode clamar. E Deus vai ouvir. E Ele vai responder. E o mar vai se acalmar. E a tempestade vai passar, querido. Creia. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Porque só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar.
sei que eu não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Eu declaro, só porque Deus está comigo, eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar, só porque estás comigo. Eu posso, você também pode. Já tenho fé pra descansar nas ondas de brama. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Quem é esse? Esse nome toda língua confessará. Oh, todo joelho há de se dobrar diante do teu nome, Jesus, pra te adorar.